Olá, meu nome é Diogo Bugano, eu sou médico oncologista do Hospital Albert Einstein em São Paulo. Eu estou hoje com o Dr. William Fuzita, que é médico oncologista de Manaus, colega nosso da rede. Hoje a gente vai conversar um pouco de tratamento sistêmico de segunda linha de HCC. A gente sabe que hoje em dia a gente tem aprovado no Brasil o regorafenib como segunda linha pós-sorafenib, com base no estudo RESOURCE. Em breve a gente vai ter a aprovação do nivolumab, com base no estudo CheckMate 40. E a gente teve dois trabalhos na mesma tema de conhecimento aqui na ASCO. O Celestial, que é de cabozantinib versus placebo, e o Keynote 224, de pembrolizumab. O Fuzita tem bastante experiência com HCC, e por isso eu vou pedir para ele comentar esses estudos. Meu nome é William Fuzita, sou oncologista clínico da Clínica Senso Med Oncologia em Manaus. E, assim, pela nossa incidência distinta, principalmente pela infecção do vírus da hepatite B, a gente tem uma incidência diferenciada do hepatocarcinoma. Então, por isso também chama a atenção para a gente esses estudos. Em relação ao Celestial, né, que a gente já tem baseado no RESOURCE o uso do regorafenib, e agora o Celestial mostra a efetividade e deixa a gente empolgado em relação aos seus resultados do uso do cabozantinib. Então, assim, esses medicamentos são inibidores multitarget, né, de quinase, e que já mostram efetividade contra o hepatocarcinoma, a célula tumoral do hepatocarcinoma. E se a gente for fazer uma espécie de comparação, no qual a gente não pode, tem que tomar muito cuidado, né? Porque assim, não foi nenhum desenho head-to-head, não existe nenhum desenho head-to-head, mas só que se a gente comparar, a taxa de resposta é bem similar. Então a sobrevida que a gente tem com ganho do regorafenib no RESOURCE, a gente vê que é em torno de 8 meses de sobrevida. E no Celeste, com o uso do cabozantinib, a gente tem 10 meses de sobrevida de ganho do paciente. Então, assim, até é bem similar isso. Então, a gente está empolgado para ter mais uma ferramenta contra esse tumor agora. Exato. Lembrando, o Celestial foi um estudo fase 3 randomizado, de cabozantinib dose 60 mg versus placebo, para HCC que tinha falhado o sorafenib e continuava a Child-A, e com bom performance. A gente discute muito a questão da toxicidade do cabozantinib, quem já usou para tireoide sabe que não é uma droga fácil. Sim. O cabozantinib é uma droga que a gente está, acho que, achando a dose correta ainda. Sim. No passado a gente usava 80 mg, os estudos atuais são com 60 mg, mas é muito comum na prática do dia a dia a pessoa usar 40 mg. Essa droga está vindo para o Brasil com indicação de HCC provavelmente ano que vem. Eles têm disponível o comprimido de 40 mg também, então pode ser uma opção. Perfeito. E o Keynote 224? Então, e também isso é outra empolgante notícia, né? Que um anticorpo anti-PD1, então que a gente pode utilizar contra o hepatocarcinoma. Então, com toda essa febre da imunoterapia, então a gente está achando mais um sítio para que a gente possa utilizar esse medicamento. A gente sempre se preocupa com as respostas imunológicas ocasionadas por essas drogas, né? E muitos desses pacientes têm infecções virais associadas, ou principalmente de hepatite B e hepatite C. Então, foi muito preocupante durante todo o estudo a sua reativação, a reativação viral dessas infecções. E o legal é que mostrou resposta positiva e não houve reativação viral. Ótimo. A gente não pode deixar de comparar o Keynote 224 do Pembro com o CheckMate 40 do nivolumab. Os dois foram estudos de braço único, após falha do sorafenib, e os dois tiveram dados bem parecidos, com taxas de resposta em torno de 20%, e aquilo que a gente já vê em imuno-oncologia são respostas duradouras. Sim. Né? E tinha assim esse medo da toxicidade por hepatotoxicidade mesmo, hepatites autoimunes, ou reativação de infecção, que não aconteceu. Sim. A gente fica muito animado, agora a gente muito em breve vai ter 3 opções de segunda linha, talvez 4 opções de segunda linha pós-sorafenib, e vão ter que decidir qual é a melhor. Sim. O interessante é que numa situação que a gente não tinha muitas ferramentas para tratar. Quando se falhava o sorafenib, a gente não tinha nenhuma outra linha de tratamento. E, de repente, surgem novas 4 modalidades terapêuticas distintas, né? Exato. Isso é uma coisa legal para comentar para os colegas que estão assistindo a gente. Tradicionalmente, o HCC é tratado pelo hepatologista e muitas vezes não é nem encaminhado para o oncologista. Sim. Por achar que não há um tratamento sistêmico. A gente está falando agora que a gente tem 5 tratamentos sistêmicos para HCC hoje em dia, tá? Sim.
E cabe ao oncologista e ao paciente em conjunto decidir qual que é o melhor dessas várias opções. E sempre lembrando que o paciente com hepatocarcinoma, a gente tem que se preocupar com o performance físico, né? Performance status do paciente. Então, obviamente, é necessário a avaliação do oncologista para que a gente possa determinar qual o melhor tratamento que possa encaixar para esse paciente.